Você também sente que, apesar da grande variedade de títulos da Netflix, a maioria dessas produções acaba parecendo muito semelhante, eu digo não apenas no aspecto da história, mas também no aspecto visual? Mas por que isso acontece? Bom, fica aqui comigo que eu vou te responder. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ale Garcia. Aqui entre nós, esse visual Netflix acontece porque a plataforma de streaming e produtora pede que todas as suas produções sigam certas regras técnicas básicas. E essas regras técnicas acabaram criando uma linguagem visual extremamente segura que se correlaciona diretamente com a maneira como a Netflix opera e trabalha. Tem gente que ainda confunde isso, mas vamos deixar muito claro. A Netflix ela é um serviço de streaming por assinatura, mas a Netflix também é um estúdio de produção que cria seu próprio conteúdo original, além de licenciar e transmitir conteúdo de outros estúdios e diversas empresas de produção. E a Netflix, com seu catálogo gigantesco, como é natural, tem uma ampla seleção de filmes, de séries originais, que vão desde produções excelentes até os nem tão bons, né? Você lembra que em 2018 a Netflix foi desprezada pelo Festival de Cannes, que afirmou que os filmes produzidos pela plataforma não eram verdadeiro cinema? E no ano seguinte, novamente, não havia filmes produzidos pela Netflix na competição do festival, devido a uma regra que exigia que todos os filmes selecionados para competir tivessem um lançamento onde? No cinema. Então, se os filmes produzidos pela Netflix não são verdadeiro cinema, o que eles são? Um diretor de cinema bem famoso pode ter a resposta. Foi ele que disse: a arte do cinema está sendo sistematicamente desvalorizada, marginalizada, diminuída e reduzida ao cidadão comum mais baixo. Conteúdo. O fato é, desde que a internet começou a permitir que as pessoas construíssem carreiras, criando e compartilhando o seu trabalho criativo online, que nem eu aqui, esse tipo de trabalho passou a ser chamado de conteúdo. E meio recentemente o significado da palavra mudou. Não se trata apenas de conteúdo de internet feito por indivíduos, mas agora inclui também mídias tradicionais, como filmes, séries e programas de TV. O termo conteúdo se tornou um jargão comercial generalista, que unifica e serve para todas as imagens em movimento, um vídeo de cão, um comercial de Super Bowl, uma sequência de super-herói, um episódio de série, uma dancinha no TikTok e até um filme do Martin Scorsese. Essa conteúdização do cinema acaba transformando a arte em produto. Isso não é novo. O objetivo dos filmes, especialmente numa indústria tão profissional quanto a norte-americana, sempre foi o lucro. Mas o surgimento do streaming tornou isso muito mais explícito do que antes. E tudo por causa do algoritmo, que determina qual conteúdo é mostrado para o telespectador. E o que o algoritmo parece fazer é sugerir um retorno a tudo que é familiar. Então não é só que tudo na Netflix parece semelhante, mas também que eles sugerem programas semelhantes porque acham que você vai gostar deles e vai continuar assistindo. E quando você abre o app, tem aquele monte de capas meio parecidas que se assemelham a ser tudo a mesma coisa, o mesmo conteúdo, não é? Mas ao empurrar conteúdo confortável assim, como é que nós usuários devemos descobrir algo novo? Como é que um pequeno filme indie vai encontrar seu público quando está competindo contra grandes franquias, filmes de super-heróis e celebridades do primeiro escalão? Mesmo quando um filme termina, o espectador é em segundos apresentado a um novo para consumir. Sim, porque consumir é o verbo utilizado quando você assiste a conteúdo. A rapidez com que isso acontece tira inclusive a oportunidade de ver os créditos ou refletir sobre o que a gente acabou de assistir. E se o primeiro filme parecer semelhante ao que você acabou de assistir, teoricamente você deve estar mais inclinado para assisti-lo. Então o algoritmo é uma das razões pelas quais nós sentimos que as produções da Netflix parecem muito semelhantes. Só que há outras características que definem o visual das produções da Netflix e de qualquer outra produção em geral. Tem duas maneiras principais de captar imagens para uma produção audiovisual, de forma digital ou com película.
Os cineastas podem usar filme tradicional, a película, onde cada quadro é uma imagem física gravada no filme. Ou podem usar câmeras digitais que capturam imagens de forma eletrônica em cartões de memória ou discos rígidos. O filme, consensualmente, ele oferece um visual clássico, com cores ricas, alto contraste, mas é mais caro e demora mais para processar. Já o digital é mais rápido, mais barato e oferece mais flexibilidade na edição, mas alguns dizem que carece do toque único do filme. E a escolha entre esses métodos depende de fatores como orçamento, tempo e o visual desejado do filme. O objetivo da Netflix é lançar o máximo de produções originais possível, usando o mínimo de orçamento possível na produção técnica. Então, faz muito sentido que a maioria das suas produções originais sejam filmadas com câmeras digitais. Eles também são famosos por sua lista de câmeras aprovadas, garantindo que todas as suas produções originais sejam filmadas em 4K ou numa qualidade superior, tudo isso para fins de arquivamento. Você pode pensar que isso faria suas produções oferecerem ainda mais alta qualidade, e de fato faz. Só que a resolução não é o único fator que determina a qualidade da imagem. A câmera digital padrão para filmar filmes há alguns anos era a Alexa, que na verdade não era capaz de filmar na resolução 4K exigida pela Netflix. Como resultado, as séries e filmes originais da Netflix tiveram que ser filmados com outras câmeras capazes de filmar em 4K, mas com menos informação de cor. E embora essas câmeras ofereçam maior resolução, o visual geral não se compara ao da Alexa, que é projetada para emular certas características de filme que o público percebe como cinematográficas. É a câmera usada em filmes como O Irlandês, do Martin Scorsese, que oferece um visual mais cinematográfico, com tons de pele mais realistas e texturas mais ricas. Câmeras da Sony, Panasonic e outras às vezes são vistas como mais com cara de vídeo, resultando numa aparência que ela é mais barata e menos cinematográfica, segundo especialistas. Um exemplo claro é a série The Witcher, onde apesar dos cenários fantásticos, os tons parecem controlados e diriam alguns lavados. E o foco está sempre no rosto dos personagens, um fator que também facilita o consumo em telas menores, como celulares. O teste definitivo para qualquer câmera é o teste de tons de pele. Mudanças sutis na cor da pele nos fazem perceber que foi filmado com uma câmera de vídeo de qualidade inferior. O público pode não saber o que está errado, mas sabe que algo tá errado. As filmagens em películas geralmente lidam melhor com tons de pele do que os digitais, especialmente em cenários de iluminação mais extremos. Quando nós pensamos no cinema tradicional, todos esses filmes são filmados em película, dando cor rica, contraste aprofundado. Então faz sentido que quando nós olhamos para as produções da Netflix, a gente sinta que algo tá fora do lugar. Claro que tem algumas exceções. A Netflix permite que alguns dos seus filmes sejam filmados em película, mas geralmente são reservados para diretores de renome de alto escalão, como Martin Scorsese e O Irlandês. Embora muitas pessoas pensem que a diferença entre filme e digital é a principal razão pela qual as produções da Netflix têm aquele visual específico, isso não é tudo. A câmera é um dos elementos que definem o visual de uma produção, e às vezes pode ser até o menos importante. O design de produção é outro elemento fundamental. É ele basicamente o processo de criar um ambiente físico em que um filme ou série se passa. E isso inclui o design de cenários, adereços e uma série de outros elementos visuais para aprimorar a narrativa e criar mundos imersivos. Uma coisa que alguns espectadores notaram e notam nas produções da Netflix é a falta desse design de produção mais esmerado. O seu conteúdo muitas vezes falha no teste de preenchimento do quadro, com algumas paredes vazias, adereços escassos e uma falta de cenário completo. Só que isso é feito propositalmente. Tudo se resume a como o conteúdo é consumido. A maioria dos espectadores consome conteúdo em telas menores, como celulares, tablets e laptops. O cinema foi feito para ser assistido em grandes telas.
e quando o cinema se torna conteúdo, ele é consumido em telas menores. Mesmo quando ele é consumido em uma tela maior como a TV, muitas vezes é visto como conteúdo de segunda tela, onde o espectador está aqui no telefone enquanto assiste a um filme ou uma série. As produções da Netflix são incentivadas a considerar o tamanho da tela na hora de filmar. Isso significa mais ênfase nos closes e menos ênfase em pequenos detalhes que as pessoas não vão notar ao assistir nos seus telefones. Quando você sobrecarrega uma pequena tela com muita informação, isso se torna opressor para quem assiste. Por outro lado, telas maiores permitem uma experiência visual mais rica, que é inerente à narrativa visual cinematográfica. Como a Netflix deve considerar o tamanho menor das telas, suas produções são cheias de cenas pesadas em diálogos, tipicamente em planos médios ou close-ups, sem muitos detalhes de fundo, priorizando as expressões faciais dos atores, como a gente vê, por exemplo, no Gambito da Rainha, com cenas intensas, planos fechados nos rostos e poucos detalhes de cenário. Essa tendência ela reflete o formato da televisão, erodindo os elementos que tornam os filmes, que tornam o cinema único. Design de produção, cinematografia, iluminação, movimentação, atores, composição. Todas essas coisas se tornam inúteis porque perdem seu impacto visual numa tela pequena. E se o público não se importa com o valor de produção e o impacto visual, mas ainda assiste ao filme, por que a Netflix se importaria? Isso ajuda eles a reduzir os custos de produção e a aumentar o orçamento para coisas que os espectadores realmente se importam. Como o quê? Atores famosos. Um outro fator-chave que influencia a consistência visual nas produções da Netflix é a ênfase na plataforma na tomada de decisões baseada em dados. Ao aproveitar os dados de nós, espectadores, e as análises, a Netflix pode identificar fórmulas cinematográficas de sucesso e replicar elas em várias produções. Essa abordagem baseada em dados muitas vezes prioriza as preferências do público e as tendências, levando à adoção de técnicas cinematográficas que ressoam com o público-alvo da plataforma. Embora isso possa aumentar o engajamento e a sensação de satisfação do espectador, também pode resultar uma sensação de uniformidade visual, déjà vu, já que o que pode acabar sendo priorizado é a familiaridade em detrimento da experimentação artística, da inovação. Isso não significa que a cinematografia deles é ruim, não. Afinal, de 2019 a 2023, as produções da Netflix ganharam 3 dos 5 Oscars de cinematografia, o que prova que as pessoas que trabalham na cinematografia desses filmes estão fazendo algo certo. E no final, os indivíduos que fazem o filme são os que mais influenciam o seu estilo, o que foi provado com grandes diretores como Scorsese, o David Fincher, cujos filmes ainda mantêm os seus elementos visuais característicos dos diretores, apesar de serem produzidos pela Netflix. Agora, se você gostou desse vídeo e esse assunto é importante para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Por favor, manda suas opiniões nos comentários abaixo e me conta o que você acha sobre esse nosso papo de hoje. E certamente você vai adorar clicar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, ela literalmente impulsiona o meu trabalho e faz com que eu produza mais e mais do que você gosta.